Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 14 milhões de novos casos de câncer surgem por ano em todo o mundo. No programa de hoje, vamos conhecer uma pesquisa da UFG que tem o objetivo de usar a nanotecnologia para ajudar a frear o crescimento de tumores cancerígenos. Como é feito o diagnóstico de um câncer e quais os tratamentos mais comuns. Você vai saber tudo isso a partir de agora no Viver Ciência. O Centro de Produção de Anticorpos do Centro-Oeste, CEPRACO, desenvolve uma área de pesquisa chamada imunologia, uma ciência que estuda o sistema natural de defesa do corpo humano contra as doenças, seja no diagnóstico ou no tratamento. Dentro desta linha está um projeto que pretende combater tumores cancerígenos em humanos, através de estudos feitos em animais. O projeto do tumor, que é o projeto do tumor experimental, a gente trabalha com a imunoterapia. O nosso objetivo é usar uma substância, uma molécula, uma substância que vai aumentar, potencializar a ação do nosso sistema natural de defesa contra as doenças. Porque no câncer, o indivíduo, de uma forma geral, esse sistema imune dele, ele é deprimido. Ele é um indivíduo imunodeprimido. Então, a nossa proposta é potencializar a ação do sistema de defesa desse indivíduo com câncer, doente. Os pesquisadores analisam 2 grupos de animais. Ambos têm tumores, mas um grupo é tratado com as técnicas da pesquisa e o outro não recebe tratamento. A técnica utiliza um sistema que aumenta a imunidade através de uma partícula que está auxiliando nos grupos a controlar a doença. O tratamento, a gente faz um grupo, que é um grupo controle, que só desenvolve o câncer, sem ser tratado, e temos os outros grupos com diferentes formas desse tratamento. O animal tratado, sistemicamente, de uma forma geral, o pelo dele é muito melhor, ele é um animal muito mais ativo, ele é um animal bem mais bonito. O animal só com câncer, ele fica visivelmente mais debilitado. O grupo já comemora conquistas para o Centro de Pesquisas através do Projeto Tumor. Nosso projeto ele está em andamento. Nós já tivemos alguns resultados preliminares, inclusive com o depósito de uma patente. E atualmente nós estamos fazendo tratamentos de vários grupos, inclusive utilizando essa parte da biotecnologia que seria com a nanopartícula, que é o professor André Amaral que está participando conosco. Olá, eu sou Carol Matos e estou com vocês na apresentação do Viver Ciência a partir de hoje. Estão aqui comigo a Lucimeire Antonelli da Silveira, coordenadora da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e o André Correia Amaral, que também é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, é um prazer. Hoje a gente fala de um problema que é considerado um problema de saúde pública, é o câncer. Professora, antes da gente fazer a primeira pergunta, separei alguns dados aqui, porque realmente é uma doença que tem crescido com o passar do tempo e a ciência tem cada vez mais se esforçado para descobrir formas de combate, né? E a gente tem um dado da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, por meio da Organização Mundial de Saúde, que mostra que houve mais de 14 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo, isso em 2012. Para quem está acompanhando o nosso programa, professora, eu começo com a senhora. O que de fato é um câncer? O câncer é uma doença e essa doença ela se caracteriza pelo crescimento desordenado de uma única célula. Essas células elas podem invadir tecidos e órgãos e podem também se distribuir para outras partes do organismo. Muito se fala que depende do estilo de vida, mas tem crianças que já têm isso. Professor André, o que você poderia falar a respeito disso para a gente? Como tu falou mesmo, é um agravo sério, né, de saúde mundial, e isso a gente percebe, a gente sabe que tanto dos tempos de antigamente, atuais, e, né, professor Lucimeire, até para um futuro não muito próximo, a gente vai conviver ainda com esse desafio que é combater essa doença. Então, ela tem vários fatores, podem ter inclusive fatores genéticos, né? Que pelo estilo de vida da pessoa, essa doença acaba se manifestando e aí ficando mais grave, porque ele pode ser a doença ela pode ser tanto benigna quanto maligna, e se for benigna também, apesar do nome ser benigno, né, professor Lucimeire, mas ele também, dependendo da região onde ele vai estar localizado, aí ele pode se tornar um problema para a saúde também. E o que a gente busca, realmente, a ciência, ela vem buscando, tentando
combater essa doença, ou minimizar os agravos causados por essa doença, né? Como surgiu então a ideia de estudar um modo de frear o crescimento do tumor? Bom, a gente o CEPRACO é um centro de produção de anticorpos, então a gente já trabalha com a imunologia, né? Ele tem uma perspectiva de desenvolver insumos para diagnóstico, mas também para imunoterapia. Só que a gente não trabalhava com câncer, não trabalhava com tumor. E aí a gente estava no nosso laboratório e surgiu um acadêmico de medicina interessado em trabalhar com células dendríticas. Como o CEPRACO ele trabalha com cultivos de células animal, ele procurou porque ele queria trabalhar com células dendríticas, usar essas células para combater o tumor. Na época a gente não desenvolvia esse tipo de projeto e na posição de educadora, né, e vendo que o menino tinha um talento para pesquisador nato, eu fui reformulando essa ideia inicial dele e perguntei, vamos trabalhar com macrófagos, vamos ativar macrófagos e vamos trabalhar também com adjuvantes, que são substâncias que potencializam o sistema imune, a ação do sistema imune contra o tumor. E aí a gente foi reformulando, começou com uma iniciação científica com esse acadêmico de medicina. Hoje ele já é médico. E depois surgiram os prêmios e a gente foi concorrendo em relação aos projetos e os resultados, eles se apresentaram assim, fantásticos e até nos surpreenderam. E dali, de um projeto de iniciação científica, surgiu um projeto de pesquisa, na verdade, um tema de pesquisa para o nosso laboratório, na linha da imunoterapia contra o câncer. E de lá para cá a gente vem trabalhando. Essa parceria, acho que vale falar, que surgiu em conversa de corredor. Porque a professora Lucimeire, ela tem esse projeto, essa linha de pesquisa, e a gente conversando, né, casando as linhas de pesquisa, porque a ciência ela precisa conversar entre os pares, e a gente percebeu que a nossa linha de pesquisa ela também poderia ser aplicada à pesquisa para melhorar o tratamento contra o câncer, né, usando nanotecnologia. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Ver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai ver como é feito o diagnóstico de um câncer e quais os tratamentos mais comuns. Fique com a gente! A ciência é viva quando temos maturidade suficiente para perceber que ela é viva. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a Lucimeire Antonelli da Silveira, que é doutora em Ciências, e com o André Corrêa Amaral, que é doutor em Ciências Genômicas e Biotecnologia. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que tem o objetivo de usar a nanotecnologia para ajudar a frear o crescimento de tumores cancerígenos. Como é feito o diagnóstico de um câncer e quais os tratamentos mais comuns atualmente, você vai ver agora na nossa reportagem. O tumor é um aglomerado de células cancerígenas que sofreram uma alteração genética. Isso ocorre quando as células sadias não conseguem controlar o desenvolvimento da doença. Por isso, o projeto busca aumentar a imunidade do organismo e evitar a proliferação do câncer. Existem vários tipos de tumor, dependendo do órgão que essa célula se desenvolveu. Então, o tipo do tumor vai depender da célula que deu origem à célula neoplásica. O diagnóstico do câncer pode ocorrer de diversas formas. As mais comuns são os exames por imagem, que variam de acordo com o órgão afetado pela doença. O tratamento existente são os tratamentos convencionais, quimioterapia e radioterapia. Ambos os tratamentos, eles debilitam, eles matam tanto as células cancerígenas, né, as células do tumor, quanto as células normais. É por isso que é um tratamento que debilita muito o paciente. A nossa proposta seria uma proposta em que a gente potencializaria um sistema natural de defesa. Então, a gente auxiliaria esse sistema natural de defesa a destruir as células cancerígenas. Professora Lucimeire, por que as defesas naturais do corpo não são capazes de impedir o crescimento de tumores malignos?
Isso por vários fatores. O primeiro, pela própria característica do tumor maligno, câncer maligno, as células proliferam muito rapidamente. O segundo, porque essa célula cancerígena, ela é uma célula do próprio organismo. Então, o nosso sistema de defesa não vê aquela célula como algo estranho. Então, a resposta, ela não é tão efetiva como, por exemplo, para uma bactéria, para um vírus, que é bastante diferente das nossas células naturais. E terceiro, porque o tumor, ele tem mecanismos de escape para poder burlar o sistema de defesa, o sistema imune, inclusive deprimindo o sistema imune para que o sistema imune não o ataque. Certo. O estudo usou macrófagos e adjuvantes para analisar a sua capacidade de reter o crescimento de tumores. Explica pra gente, em linhas gerais, o que são esses dois elementos, de que forma a pesquisa usou. Macrófagos são células que induzem uma resposta, que estão envolvidas na indução da resposta imune logo no início dessa resposta imune, dessa resposta contra o tumor. Adjuvantes são substâncias que potencializam o sistema imune. Por exemplo, o adjuvante, ele é muito usado, associado a vacinas, por exemplo. E agora, professor André, qual o papel da nanotecnologia neste estudo, professor? Bom, a gente entrou, né, no nosso grupo de pesquisa, se uniu com o grupo de pesquisa do professor Lucimeire, justamente pelas vantagens de se usar a nanotecnologia também associada à imunoterapia. Né, de que forma? Por exemplo, a nanotecnologia, ela trabalha numa escala muito pequena. Imagina, pega 1 metro e divide ele por 1 bilhão de vezes, a gente vai ter 1 nanômetro. Então, a nanotecnologia trabalha com nanopartículas nessa escala aí nanométrica, né? Ou seja, em torno aí de 100 nanômetros, muito pequeno. Então, a nossa pergunta, porque a gente trabalha com as perguntas, foi se associar o hidróxido de alumínio com um determinado tipo de nanopartícula melhoraria a resposta no tratamento. Por que isso? Porque os macrófagos, eles capturam essas nanopartículas e já que se eles capturam essas nanopartículas, essa é a principal célula que a gente quer induzir que ela apresente potencialize a resposta dela contra o tumor. Então, a nossa pergunta foi, levando o hidróxido de alumínio dentro de uma nanopartícula, o sistema como um todo vai responder de forma melhor para combater o tumor? Então, foi essa a aplicação da nanotecnologia, né? E a nanotecnologia ela já vem sendo usada em muitos outros estudos e até um certo tempo no combate ao câncer, né? Por exemplo, tanto para o desenvolvimento de medicamentos mais inteligentes e que causem menos efeitos colaterais no paciente, também como usando a própria nanopartícula para identificar o tumor, tanto nos exames para identificação, rastreamento também do tumor, né? E também a nanopartícula sozinha, não associada a nada, por exemplo, as nanopartículas magnéticas, para elas mesmas combaterem e extirparem o tumor do organismo, né? Quais são os próximos passos da pesquisa? Esse sistema que nós estamos utilizando, ele de fato, ele está reduzindo o crescimento do tumor comparado a um grupo controle. E a perspectiva, né, a gente está buscando agora entender essa estratégia imunoterápica, ela está potencializando quais mecanismos de defesa. Nós estamos querendo entender mais isso, o que está acontecendo. Teve aquela fase já assim, e agora? Porque pesquisar ciência é um grande desafio, né? Nessa pesquisa, qual está sendo, então, o maior desafio? É uma proposta que não tem nada na literatura. E o grande desafio agora é, de fato, mostrar que ele tem um efeito, isso a gente já está vendo que ele tem um efeito favorável, sim, e mostrar como, porquê e, inclusive, as limitações do tratamento, porque todos os tratamentos têm vantagens e desvantagens. Então, é o nosso papel também tentar elucidar alguma desvantagens dessa proposta imunoterápica. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos com a nossa entrevista. Eu espero você. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de uma especialista e você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à biotecnologia na UFG.
Elaborar um cronograma de pesquisa normalmente é bastante difícil, mas é fundamental, senão você passa a vida inteira e não chega a lugar nenhum. É como você dizer assim, quanto tempo eu vou gastar para fazer cada uma das etapas da pesquisa. Então eu vou pegar as etapas da pesquisa, os recursos necessários e vou quantificar isso em termos de tempo e vou colocar isso num cronograma. Então vamos dizer, eu vou gastar 1 mês para fazer a revisão bibliográfica, eu vou gastar 2 meses para fazer o levantamento de dados, eu vou gastar 3 meses para fazer o processamento no computador e fazer as análises estatísticas necessárias e vou gastar mais 1 mês para fazer a redação final do meu trabalho. Então o cronograma é isso. Eu vou quantificar em termos de dias, horas, meses, isto é, numa unidade de tempo, o que eu preciso para fazer cada uma das etapas da minha pesquisa. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que estuda meios de conter o crescimento de tumores cancerígenos. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora para os nossos convidados é a Mara Rúbia Nunes Celes, que é doutora em Patologia Experimental e comparada pela USP. Uma vez que o mecanismo de ação das substâncias adjuvantes não está bem esclarecido na literatura, e levando em consideração o papel dos macrófagos na indução e na polarização da resposta imune celular, como os pesquisadores pretendem avaliar, ou seja, medir a ação do tratamento proposto? Por favor, pode responder, professora Lucimeire. Então, o mecanismo de ação de adjuvantes no tratamento do câncer ainda precisa ser bastante elucidado. Inclusive, o hidróxido de alumínio, ele está na literatura que ele ativa mecanismos de resposta TH2. E, no entanto, o mecanismo de ação mais efetivo contra o câncer é a resposta de linfócitos T helper 1. Nesse caso, a gente está verificando e a gente está tentando comprovar efetivamente isso, que o tratamento com hidróxido de alumínio, ele está potencializando a polarização de macrófagos para a subpopulação M1, que é a subpopulação que controla o crescimento tumoral. Ao contrário, a população M2 de macrófagos, ela favorece o desenvolvimento do câncer. Então, o nosso grupo está empenhado em justamente mostrar isso. O tratamento está polarizando a resposta para a subpopulação de macrófagos M1 e, consequentemente, favorecendo a potencialização de mecanismos imunes associado à resposta TH1, que é reconhecidamente a resposta protetora contra o tumor? Nesse sentido que nós estamos também trabalhando. Vamos para mais uma pergunta. Como os pesquisadores avaliam a utilização de experimentos in vitro, ou seja, utilizando cultura de células, na aplicação clínica? Por favor, professor André. Bom, essa é uma pergunta bastante relevante, porque antes de avaliar, de passar para um tratamento em vivo, usando modelo experimental animal ou usando até mesmo humanos, é necessário investigar se esse tratamento está fazendo efeito em algum tipo de célula. No caso aqui do tumor, a gente precisa avaliar se ele está induzindo uma resposta terapêutica de acordo com aquela que a gente espera. E além disso, a gente sabe que agora, nesse momento da nossa pesquisa, a gente não pode passar já para o modelo experimental em humano, né? Ou seja, testar essas nanopartículas contendo hidróxido de alumínio para tratamento de câncer em humano. Então, a gente avalia primeiro essas nanopartículas in vitro, utilizando as células de humano e avaliando o tipo de resposta imunológica que elas desencadeiam. A partir disso, a gente tem mais uma outra etapa, fazendo mais experimentos, ensaios pré-clínicos, ou seja, a gente vai avaliar essas nanopartículas no modelo experimental em vivo. Normalmente a gente usa o de camundongo. Então a gente avalia toda essa resposta que tem nesses animais, aí a partir delas a gente vai avaliar se continua a pesquisa e se parte então para a pesquisa em humano.
né, passando por vários testes de toxicidade para avaliar se as nanopartículas elas podem causar algum efeito indesejado para o paciente. Então a gente precisa investigar todos esses passos, essas etapas antes de passar para um teste realmente em humano. Como é possível fazer pesquisa relacionada à biotecnologia na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciência. O programa de Biotecnologia e Biodiversidade é um programa bastante amplo, então os cursos que são contemplados são vários. Eles têm desde a área dos cursos tradicionais da área biológica, como própria biologia, os cursos da área de saúde, enfermagem, a biotecnologia, o curso novo de biotecnologia, como cursos de outras áreas bem diversas, como da área de humanas, por exemplo, área de direito. Então, na verdade, não existe limite para o tipo de curso que contempla a pós-graduação em biotecnologia. A iniciação científica, de uma maneira geral, ela é feita a partir do primeiro ano do ingresso na graduação. A pós-graduação em biotecnologia e biodiversidade, ela contempla só o doutorado. A primeira linha de pesquisa é a Ciência, Tecnologia e Inovação para a Sustentabilidade da Biodiversidade do Cerrado. A segunda linha de pesquisa é Bioconservação de Recursos Naturais. E a terceira linha de pesquisa é o desenvolvimento de produtos, processos e serviços biotecnológicos. Ela visa realmente a integração da pesquisa básica com a área biotecnológica, com a área de indústria aplicada, ou seja, o desenvolvimento de biotecnologia que possa ser útil para indústrias tanto da área de saúde como da área de agronomia e área de pecuária. Para ingressar no programa, o aluno precisa ter um título de mestre. Excepcionalmente, existem alunos que saem da graduação sem o título de mestre e que pode pleitear desde que ele passe pelo crivo de uma banca. As inscrições são anuais, todo começo de ano é lançado o edital para que o aluno possa se inscrever. As informações são sempre disponíveis no edital do curso. Gostaria de agradecer a presença de vocês e agora a gente abre espaço para as considerações finais. Por favor, professor André. Bom, inicialmente queria agradecer vocês, né, até ver o UFG, por abrir esse espaço para nós pesquisadores, porque a gente às vezes fica naquele cantinho, né, no laboratório, pesquisando e mostrar aqui para as pessoas, de modo geral, como a gente faz a pesquisa, né. Também é o instituto lá onde a gente faz a pesquisa, as colaborações, porque sem ela a gente não consegue chegar ao que a gente precisa, e os nossos alunos, né, que são muito bem-vindos ao nosso grupo, aqueles que se sentirem também interessados e sentirem à vontade com essa pesquisa, pode nos procurar, né, professor Lucineire, para também trabalhar com a gente. Serão muito bem-vindos. Obrigada, professora. Muito obrigada pela sua presença. Também, se quiser fazer as suas considerações. Bom, agradecer a vocês pela oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo, né, que é empolgante o que a gente faz, é muito gratificante também, apesar das dificuldades. Agradecer, né, ao nosso Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, agradecer a todos os colegas, de alguma forma concorrem, né, para a gente estar trabalhando, agradecer a nossa equipe, agradecer a equipe Cepraco, as pessoas que às vezes não estão ligadas exatamente a esse projeto, mas de alguma forma concorre para que essa estrutura funcione e possibilite, né, a execução desse projeto. Agradecer a FAPEG, né, a FAPEG, que é a nossa fundação de fomento à pesquisa do estado de Goiás, porque ela está financiando esse projeto. E agradecer também a nossa colega, a professora doutora Elisângela, do Instituto de Ciências Biológicas, que nos doou essas células tumorais do sarcoma 180 e que a gente tem usado esse modelo para estar avaliando aí os nossos resultados. E fica por aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.